Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente avança na seção 24.9, onde a gente vai aprender a calcular o potencial produzido por um contínuo de cargas. Então, análogo que a gente já fez para o campo elétrico, a gente calcula o potencial infinitesimal produzido por uma carga infinitesimal e aí, por meio da integração, a gente soma todos os elementos que constituem o nosso contínuo. Pode ser uma superfície, pode ser uma linha, pode ser um volume. Basta integrar, a gente calcula então o potencial produzido por esse sólido. É importante deixar claro que esse canal ele foi criado para quem realmente quer aprender física. Todas as passagens são feitas em detalhes e o rigor aqui é a nossa principal bandeira. Eu sou um professor universitário bastante experiente, já dou aula há mais de 10 anos e atualmente sou professor da Unesp de Bauru. Mande seus comentários e também deixe suas dúvidas. Eu pretendo responder a todas elas. Sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a sessão 24.9, onde a gente vai aprender a calcular o potencial produzido por uma distribuição de cargas. Então, como a gente já viu nas sessões passadas, quando a gente vai calcular o potencial ou o campo elétrico de uma distribuição de cargas, a gente não pode simplesmente usar aquele somatório, proveniente da superposição para calcular o potencial ou o campo de uma distribuição contínua de cargas. Então, só para a gente revisar brevemente, a gente tinha para uma carga pontual que o campo elétrico poderia ser escrito como 1E, que é igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre o módulo da distância da carga até o ponto onde eu quero calcular, elevado ao quadrado, na direção r versor, é um campo radial, enquanto que o potencial de uma carga pontual ele é igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre o módulo de r. Um depende de 1 sobre r ao quadrado e o outro cai com 1 sobre r. Quando a gente tem um conjunto discreto de cargas, que elas não formam um contínuo, conjunto de cargas pontuais, a gente faz uso do princípio da superposição e calcula, por exemplo, o potencial fazendo uso de uma somatória. Então, o potencial de um conjunto de cargas pontuais ele é igual a 1 sobre 4π ε0, somatória em I, que I são todas as cargas, sobre o módulo de RI, onde o RI é a distância de cada carga até o ponto onde eu quero calcular. Então, no exemplo aqui de 3 cargas, suponho que eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3, e eu queira calcular o campo numa certa região do espaço, aqui, por exemplo, um ponto P. Então, o meu Q1 dista R1 de P, o meu Q2 dista R2 de P e o Q3 R3. Então eu pego as razões Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3, somo tudo, multiplico por 1 4π ε0 e aí eu tenho potencial no ponto P. No caso de uma distribuição de cargas, como a gente já viu no caso do campo elétrico, a gente não pode simplesmente fazer uso dessa somatória. Em vez disso, o que a gente faz é supor um elemento infinitesimal de carga que produz, então, um potencial infinitesimal dV, que é produzido por esse dq num certo ponto P, e aí a gente então integra para poder somar todos esses elementos infinitesimais. Então a ideia é, cada elemento dq produz o potencial dV, que é dado por um dV, que é igual a 1 sobre 4π ε0, dq sobre o módulo de R. Esse é o potencial produzido por um elemento de carga dq. A nossa ideia agora é integrar isso aí de forma a poder calcular o potencial total de uma distribuição contínua de carga. É algo como a gente já fez para o campo elétrico. Agora a gente estende para o potencial. Daqui então, integrando dos dois lados, o que a gente tira aqui, o potencial, é igual a 1 sobre 4π ε0 integral de dq sobre R. Note que esse R é a distância de cada elemento infinitesimal até o ponto que eu quero calcular. Então, para a gente exemplificar isso, a gente faz aqui, seguindo o livro, dois exemplos. O caso de uma linha de carga, que é finita, e o caso de um disco uniformemente carregado. Então, vamos lá fazer os dois exemplos. Então, tá aí, eu tenho uma linha de carga. Essa linha de carga possui uma distribuição uniforme de carga, essa é a minha linha, e eu quero calcular
potencial nesse ponto P, que dista, então, D aqui da extremidade da minha linha de carga. Bem, a primeira coisa que a gente precisa enfatizar aqui é que o potencial ele não é um vetor. Então não existe decomposição, nada disso. É basicamente uma soma, entre aspas, né, uma integral de escalares. Não existe uma componente vetorial potencial. O potencial é um escalar. Assim, como é que a gente desenvolve a brincadeira? A primeira coisa que a gente precisa fazer, sempre que a gente for trabalhar com distribuições contínuas, é trocar esse nosso dq aqui e escrevê-lo em função das densidades de carga, seja uma densidade linear, uma densidade superficial ou mesmo uma densidade volumétrica de carga. Então, definindo essas densidades, aqui a gente vai usar naturalmente a densidade linear, mas vamos falar de todas elas, só para enfatizar. Então a gente tem uma densidade linear, que é carga por comprimento, que é igual então a um dq sobre um certo dl. O dl pode ser um dx, um dy, um dz, algum deslocamento infinitesimal. O sigma é uma distribuição superficial de carga. Então é carga por unidade de área. Quanto de carga eu tenho numa certa área. Então esse aqui é um dq sobre um dA. Assim como eu também posso definir uma densidade volumétrica de carga, que é carga por volume. E daí então nós temos um dq sobre um dv. Aqui, naturalmente, a gente vai usar a densidade linear de carga. Nós podemos definir uma densidade linear de carga, visto que a distribuição de carga na minha linha é uniforme, como sendo um lambda, que é a carga total dividido pelo comprimento total. Naturalmente, que se eu pegar e dividir pela metade o meu fio, eu vou ter metade da carga e o comprimento cai pela metade. Se eu pegar 1/4 do fio, eu tenho dividido por 4 e dividido por 4. A carga cai por 4 e o comprimento cai por 4, porque a carga é distribuída uniformemente. Então, se eu picar isso aqui por 1 milhão de vezes, eu vou ter aqui 1 milhão aqui, vou ter 1 milhão aqui também, muitos zeros aqui. De forma que isso aqui também é igual a um dq sobre um dl, que é exatamente o que nós tínhamos definido aqui. Dessa maneira, eu posso, então, escrever aqui o meu dq como sendo um lambda dl, onde o lambda, então, é a carga total dividido pelo comprimento total. A densidade linear de carga, como a distribuição é uniforme, ela pode ser escrita como a carga total dividida pelo comprimento total, ou dq sobre dl. Ok? Então, tendo isso claro, agora fica fácil a gente entender da onde sai esse dq aqui, que está na nossa integral. Então, a nossa integral ela se torna uma integral de 1 sobre 4πy0, lambda dl sobre r, onde o r é essa distância de cada elemento dq até o meu ponto P. Então, analisando o nosso sistema, que é a nossa linha de cargas. Então, todo procedimento, quando a gente vai calcular um potencial de um contínuo, o campo de um contínuo, você define um elemento de carga dq arbitrário, numa posição arbitrária, e calcula, então, o potencial dele em função da sua posição. Vou chamar essa posição aqui de x. Como eu defini esse eixo x, esse elemento aqui, bem curtinho aqui, ó, ele é o meu, então, dx, de forma que a distância do meu elemento dq até o ponto P, que é o meu módulo de R aqui, ele nada mais é. Veja que tem um triângulo retângulo aqui, R na hipotenusa, x e d nos catetos. Então, meu r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais d ao quadrado, o que implica, então, que o módulo de r pode ser escrito como x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 1/2. E o meu dl é igual ao meu dx. Ou seja, o potencial naquele ponto P ele é igual a 1 sobre 4πy0, a integral de 0 até Elão, vou integrar em todo o limite aonde o fio está. Então, o meu dq ele vai desde o dq aqui no 0 até o dq aqui na posição L, do que? De lambda dx sobre x² mais d ao quadrado elevado a 1/2. A física agora acabou. Agora nós temos é que resolver essa integral. Resolvendo essa integral, automaticamente eu tenho então o potencial no ponto P. Para a gente resolver essa integral,
a gente poderia resolver analiticamente. Essa integral é fácil, você faz uma substituição tal que, vamos ver, que o x é igual a d tangente de θ, trabalha um pouquinho mais. Enfim, é uma integral analiticamente solúvel. Porém, eu prefiro aqui apresentar para vocês novas ferramentas que vão ser úteis na vida de vocês, no dia a dia, que vocês vão poder usar quando vocês encararem problemas mais sofisticados, que a dedução analítica ou a solução analítica não é tão facilmente alcançável. Então eu apresento para vocês, como eu já fiz em algumas aulas no passado, um programa que eu uso bastante que chama Máxima. Então, vou apresentar aqui para vocês. Então, ó, basta vocês irem no Google e digitar Máxima Software. O primeiro aqui já é o Máxima. Então, o Máxima é um software de computador que é um análogo ao matemática. Faz equações, resolve código, resolve integrais, derivadas, uma infinidade de ferramentas para trabalhar equações, sistemas, matrizes, vetores, enfim. É um código enorme para a gente poder trabalhar. O Máxima é um código aberto, então ele é de graça, são pessoas que contribuem. Você vê que ele já existe desde 1998. Tem a página também em português, ó, a gente pode explorá-la aqui. Ó. Então está aqui, ó, você tem toda a documentação. Você vê que ele é atualizado até hoje, ó, a versão 5.44 é de 8 de junho de 2020, quer dizer, faz 22 anos que a comunidade vem trabalhando nisso. Note que ele foi desenvolvido ó, pelo MIT lá na década de 60, então é algo que vem aí crescendo. A documentação é farta também, tem todo o manual, ó, ensina a fazer todos, a introdução, detecção, ajudas, equações, todos os pacotes, está tudo aqui. Então é uma ferramenta muito boa. Agora aqui a gente vai usar para fazer uma integração usando o comando chamado integrate. Então, recomendo para vocês, baixa, instala de graça, ferramenta útil, resolve probleminhas simples. Eu, como professor, pesquisador, sempre uso assim, para ferramentas importantes para a gente fazer análises mais rápidas. Então, está aqui o site, vou apresentar o programa agora. Então está aqui, ó, um programinha simples, uma tela, naturalmente você precisa saber os comandos. Para a gente integrar, como eu disse, é integrate, a gente pode fazer uns testes antes, ó, integrate de x elevado ao quadrado, precisa falar qual é a função, vírgula x, tá aí, x ao cubo sobre 3. Agora eu vou pôr a função que eu quero. A nossa função, se você se lembrar, vou mostrar aqui para vocês, tá aqui, ó, é essa integral aqui, essa integral é 1, o lambda é constante, ele sai da integral, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais d ao quadrado raiz. Então, integrate 1, para fazer raiz é sqrt, de x ao quadrado mais d ao quadrado. E aqui eu já vou pôr os limites, o x variando de 0 até um elão. Como tem outras variáveis, ele vai te perguntar se são positivas ou não. Então ele pergunta se o L é positivo, eu falo positivo. O D é positivo também, são distâncias. E aí, tá aí a resposta. Então, a nossa integral, ela deu A seno hiperbólico de L sobre D. Então, voltando aqui, A seno hiperbólico de L sobre D. Bom, A seno hiperbólico é o arco seno hiperbólico da função. Ou seja, basicamente essa função ela quer saber qual é o número cujo seno hiperbólico é L sobre D. Uau! Há uma outra maneira de escrever o seno hiperbólico. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Inverse hyperbolic sine. É o arco seno hiperbólico. Então, o arco seno hiperbólico, ele pode ser escrito em termos de um ln, que é um ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Então, substituindo no meu arco seno hiperbólico, eu posso finalmente escrever o potencial daquele segmento de reta como sendo 1 sobre 4π ε0 lambda, que multiplica então o arco seno hiperbólico, que é o ln, do que? De elão sobre d, mais raiz de elão ao quadrado sobre d ao quadrado mais 1. A gente pode trabalhar um pouquinho mais isso ainda aí. Aqui, ó, esse 1 aqui eu posso trocar por d ao quadrado sobre d ao quadrado. Não muda nada, né? 1d ao quadrado dividido por d ao quadrado igual a 1. Agora eu posso colocar esse d ao quadrado em evidência e tirar da raiz. Então, eu posso escrever finalmente o resultado como sendo 1 sobre 4π ε0 lambda, que multiplica ln de L mais raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado, tudo isso. Note que esse número aqui é maior do que 1. Então esse número é um número positivo, como deveria, né? A gente define todas as nossas regras ali para manter o potencial sempre positivo, né? Se a densidade de carga é positiva,
Se o lambda é positivo, então o potencial é positivo. Se a densidade de carga é negativa, o potencial é negativo. Isso aqui, então, é o potencial do meu fio. Então, dado o meu segmento de reta, aqui, o potencial nesse ponto aqui, que a gente calculou via nossa integração, construímos toda a nossa integral, ele é dado, então, por 1 sobre 4πy0, lambda ln de L1 mais raiz de L1 ao quadrado mais D ao quadrado dividido por D. Naturalmente que o resultado aqui, na realidade, é o que menos importa, né? O que a gente quer é a metodologia, como é que a gente faz isso para casos aí mais gerais. Um outro exemplo é o disco carregado. Então tá aí, eu tenho um disco com uma certa distribuição superficial de carga sigma e eu quero calcular o potencial agora no meu ponto P. Bem, o potencial de um elemento infinitesimal qualquer é um V, que é igual a 1 sobre 4πε0 dq sobre o módulo de R, onde o R é a distância do meu elemento dq até o ponto que eu quero calcular. No caso nosso, o ponto P. Aqui eu tenho uma distribuição superficial de carga, é um sigma, que é um dq sobre dA, que é a minha área, é um elemento infinitesimal de área, o que implica, então, que o meu dq é igual a um sigma dA. Aqui, vale enfatizar quem é esse dA. Naturalmente, visto que a gente tem um disco, é muito mais propício a gente trabalhar em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, em coordenadas cilíndricas, eu também já falei em muitas aulas anteriores, mas falo de novo, o meu elemento dA, que pode ser observado aqui na nossa circunferência, logicamente que a gente está exagerando o tamanho, né? Então, esse aqui seria o meu elemento dA, que é composto, então, por essa área aqui delimitada. No limite infinitesimal, ela é composta pela área que é o produto desse deslocamento e esse deslocamento. Isso me dá a área. Não, mas aqui é diferente. É diferente o tamanho nas bases inferior e na superior, porque a gente está ampliando. Mas no limite infinitesimal, isso tende basicamente a um retângulo, que tem como base esse comprimento aqui e altura esse comprimento. Vamos olhar mais de perto. Esse comprimento aqui é um dr. E dado que eu tenho deslocamento dθ, esse comprimento aqui, ele vale r dθ. Porque quando você se desloca de um ângulo θ, o caminho que você percorre é r dθ. Por exemplo, se eu dou uma volta completa, eu percorri 2π. 2π vezes o raio me dá o comprimento total. Se eu correr só metade da circunferência, eu corri π. π vezes o raio me dá o deslocamento total. Se eu tiver um deslocamento angular de θ, o deslocamento total linear é r θ, o raio vezes o ângulo. Assim, a área aqui de um elemento infinitesimal em coordenadas cilíndricas é um dA, que é igual a um r dr dθ. Se precisar de mais detalhes, procura coordenadas cilíndricas. Elementos infinitesimais em coordenadas cilíndricas. Ou pode mandar um comentário aí, fica à vontade, eu te ajudo com toda certeza. Então, dito isso, a gente troca o nosso dq por sigma dA, a gente troca o nosso dA por r dθ, e o nosso potencial é um V, que é igual a 1 sobre 4πε0, a integral. Agora, são duas integrais, porque é uma integral de área. Uma que vai de 0 até ρ e outra que vai de 0 a 2π, porque eu vou fazer o meu R variar desde aqui até aqui e vou somar por toda a volta. Então eu vou varrendo e troco. Varro mais um pouquinho e vou fazendo. À medida que o R vai caminhando, eu vou rodando de 2π até somar todo mundo. Então aqui no integrando entra sigma, dA é r dr dθ, sobre o módulo da distância. A distância é essa aqui. Temos novamente um triângulo retângulo. Isso aqui me dá que r ao quadrado é igual a um z ao quadrado mais o r' ao quadrado. Aqui, ó, vale enfatizar que o r' é o que varia, que faz o papel do nosso r aqui, ó, que varia devido ao dr. Então eu vou trocar aqui o meu r' na integral por r'. Então aqui vai-se embora e aqui vai-se embora, que é quem varia, né? Então entra aqui r' dr'. A minha distância do dq até o P é então raiz de z ao quadrado mais r' ao quadrado. De forma então que aparece aqui raiz de z ao quadrado mais r' ao quadrado. Linha aqui.
Essa é um pouco mais complexa porque envolve uma integral dupla, envolve coordenadas cilíndricas. Geralmente, né, os estudantes estão mais acostumados em trabalhar em coordenadas cartesianas, mas é praticamente inviável trabalhar em coordenadas cartesianas para resolver esse problema, que obviamente tem uma simetria cilíndrica. Então a física novamente acabou, agora a gente tem que resolver essa integral aqui. Essa integral também não é uma integral complicada, a gente pode resolver parcialmente ela na mão, vai dar 1 sobre 4π ε0, tem o sigma. Essa integral em 2π aqui, de 0 a 2π, é em dθ, e uma de 0 a r de r' dr' z ao quadrado mais r' ao quadrado. Essa integral aqui dá 2π. Essa integral é muito mais fácil de resolver do que a outra, porque agora você simplesmente chama u de z ao quadrado mais r' ao quadrado, du dr' é igual a 2r', o que implica então que o meu r' dr' é igual a du sobre 2. Então eu troco aqui por du sobre 2, troco aqui por u, resolve essa integral, vai dar um pouquinho de trabalho. E que você vai tirar, então, é que o V é igual a sigma sobre 4π ε0 vezes o 2π, que é dessa integral. E essa aqui vai dar z ao quadrado mais r ao quadrado, raiz menos z. Ou seja, z ao quadrado mais r ao quadrado, raiz menos z. Simplificando aqui o começo, 4π vai embora aqui com 2π, sobra 1 dividido por 2. Então, vou apagar aqui, ó. 2π vai embora, esse 4π aqui vira 2, e isso aqui me dá então o resultado final, que é sigma sobre 2ε0, que multiplica raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado menos z. Note que o r é o raio do meu disco e o z é a distância até o ponto P. Vale enfatizar que o resultado em si não é o grande trunfo aqui. A ideia é a gente aprender a desenvolver esse tipo de integração aqui, ó, que a gente faz substituindo dq pelas minhas densidades, sejam ela densidade superficial ou uma densidade linear de carga. Faz as substituições, analisa os problemas, começa pegando um elemento infinitesimal dq. Então aqui, ó, no nosso caso do disco carregado, a gente começa com um elemento infinitesimal dq que está distante de r' de P. Esse elemento infinitesimal dq está ali centrado numa certa área dA, de forma que a gente consegue definir uma distribuição sigma, que é um dq sobre um dA, e isso então resolve o nosso problema. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, sugestão, fique à vontade. Eu estou à disposição, só colocar um comentário. Um abraço e até a próxima.